Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje vamos falar sobre a doutrina da Trindade. Em uma pesquisa feita entre 23 países, o Brasil é o terceiro país onde mais se acredita em Deus, com 84% dos entrevistados. Em primeiro lugar vem a Indonésia, com 93%, e em segundo lugar a Turquia, com 91%. No Brasil, apenas 3% dizem não acreditar em Deus ou em qualquer ser supremo. C.S. Lewis chama atenção para essa realidade comum entre os seres humanos. A humanidade está dividida entre a maioria que crê em algum Deus ou deuses e a minoria que não crê. Nesse particular, o cristianismo se coloca ao lado da maioria. Todos que creem em Deus podem ser divididos segundo a espécie de Deus em que creem, diz Lewis, aquela obra que é a mais importante dele, Cristianismo Autêntico. E aqui se faz mais uma distinção entre o cristianismo e as demais crenças em Deus. O panteísmo acredita que Deus está além do bem e do mal, que o universo é uma extensão de Deus, ou seja, tudo é Deus e Deus é tudo. Deus não é considerado como um ser pessoal. O cristianismo, por sua vez, considera Deus definitivamente bom ou justo, o Criador, um ser pessoal, aquele que inventou e fabricou o universo, como o pintor faz um quadro. O mundo em que vivemos é o ateliê de um grande escultor. A crença em Deus como um ser pessoal estabelece uma grande diferença entre o cristianismo e diversas outras crenças religiosas. Em decorrência disso, este pequeno artigo tem como objetivo analisar a pessoa triuna de Deus, conforme ele se revelou nas Sagradas Escrituras, estabelecendo assim a crença fundamental do cristianismo ao longo dos séculos. Em primeiro lugar, analisemos a revelação de Deus nas Escrituras. O termo trindade, do latim trinitas, não aparece nas Escrituras. Atribui-se a Tertuliano, que viveu entre os anos 160 a 220 d.C., considerado como um dos pais da Igreja, notável apologista cristão do segundo século. O desenvolvimento da terminologia característica da Trindade, foi ele quem criou esse termo Trindade, a respeito da personalidade triuna da divindade. Tertuliano criou inúmeros vocábulos novos na língua latina, tendo 3 delas de grande importância no âmbito teológico. Trinitas, de onde veio a palavra trindade; persona, referindo-se ao papel que alguém representava. Esse termo era muito utilizado no teatro, referindo-se ao papel que os atores desempenhavam no palco, ora assumindo uma pessoa, uma personalidade, ora assumindo uma outra personalidade. Na concepção de Tertuliano, ele pretendia que seus leitores entendessem a ideia de uma substância em 3 pessoas. Outro termo que ele criou foi substância, aplicado à teologia, para expressar a ideia de uma unidade fundamental na Trindade. A substância era o que as 3 pessoas da Trindade tinham em comum. J.I. Parker, que morreu na semana passada, um dos mais importantes teólogos da nossa época, destaca que, embora a linguagem técnica do trinitarianismo não seja aí encontrada, a fé e o pensamento trinitários estão presentes por meio das suas páginas, e neste sentido, a Trindade deve ser reconhecida como doutrina bíblica. Uma eterna verdade a respeito de Deus que, embora não explícita no Velho Testamento, é clara e marcante no Novo. A Bíblia é resultado da revelação de Deus, porque Deus tomou a iniciativa de se revelar e se tornar conhecido, nós passamos a conhecê-lo. Deus é um Deus que se revela. Se Deus não se revelar, nada há que fazer que nos habilite a encontrá-lo. O Salmo 19 expressa justamente acerca disso, de como tanto a natureza como as Escrituras manifestam a glória de Deus. Em Deuteronômio 29:29,
Moisés afirma que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. A doutrina da Trindade, irmãos, pode ser considerada como resultado de um processo de reflexão crítico e contínuo sobre o modelo de atividade divina revelado nas Escrituras e continuado na experiência cristã, diz outro grande teólogo da nossa época chamado Alistair McGrath. De fato, a doutrina da Trindade só faz parte da teologia porque primeiro se revela nas páginas do Evangelho. Em Mateus 3, 16 e 17, que trata do batismo de Jesus por João Batista no Rio Jordão, demonstra-se a presença das três pessoas da Trindade ao mesmo tempo. Jesus sendo batizado, o Espírito Santo descendo como pomba sobre ele, e a voz de Deus dizendo: "Este é meu Filho amado, em quem me comprazo." Esse texto, por si mesmo, já combate várias heresias do segundo século, como a do modalismo ou monarquianismo. Percebe-se assim que a doutrina da Trindade está intimamente relacionada com a doutrina da divindade de Jesus. Quanto mais a Igreja insistia no fato de Cristo ser Deus, mais era pressionada a esclarecer esclarecer a forma como Cristo se relacionava com Deus. E, de fato, é muito interessante isso. A doutrina origina-se dos fatos que os historiadores do Novo Testamento relatam e do ensino revelador que, humanamente falando, decorreu desses fatos. Então, a doutrina da Trindade não é uma criação dos teólogos, mas uma revelação que nós encontramos nas Escrituras. Jesus, que orou a seu Pai e ensinou seus discípulos a fazer o mesmo, convenceu-os de que ele era pessoalmente divino e de que a crença em sua divindade e na retitude de dedicar-lhe adoração e oração é básica à fé neotestamentária. Dados acerca da natureza triuna de Deus são muito recorrentes em o Novo Testamento. Em 1 Coríntios, capítulo 12, de 4 a 6, Paulo fala sobre a diversidade de dons. Em cada verso ele destaca como a Trindade opera em harmonia. Ele fala do Espírito Santo, do Senhor Jesus e de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 1, 21 e 22, Paulo apresenta a mesma visão trinitária ao abordar como a Trindade opera na salvação e preservação do crente. É uma passagem extraordinária. Uma notável declaração a respeito das funções de cada um no plano de salvação encontra-se em Gálatas, capítulo 4, verso 6. Paulo diz: "E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai." Observe as três pessoas citadas ao mesmo tempo em um só versículo. São muitas as referências sobre a Trindade nas Escrituras. Duas delas são claras e irrefutáveis. A primeira, Jesus Cristo disse, lá em Mateus 28, 19, "Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." E a segunda, na bênção apostólica, "A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém." Então, há uma ampla citação de versículos nas páginas do Novo Testamento a respeito da doutrina da Trindade. Em segundo lugar, vamos perceber como se dá o relacionamento do cristão com a Trindade. Inevitavelmente, o cristão, ao amar, servir e adorar ao Senhor, envolve-se com a Trindade. Não há como escapar disso. Quando ele ora, por exemplo, dirige-se ao Pai em nome de Jesus, sendo intermediado pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz em Romanos 8, 26, "E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis." Em Mateus 6,6, Jesus Cristo ensinou, "Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente." Em João 16, 23, Jesus Cristo disse, "E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade, vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, ele vos-lo há de dar."
Para se ter uma vida cristã equilibrada e em constante crescimento, é necessário ter um relacionamento saudável com Deus. Isso exige que o cristão experimente mais de Deus em sua vivência diária, que ele, como diz Oséias 6:3 e o verso 6, conheça ao Senhor. Oséias escreveu o seguinte: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. E o versículo 6, porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. O que é que poderia ser mais importante na perspectiva de Deus em relação ao seu povo? Os sacrifícios que eram feitos diariamente ou conhecer a Deus para viver uma vida que o agradasse? Está escrito aí. Deus diz: eu quero o conhecimento de Deus. Jesus mantinha um relacionamento perfeito com seu Pai. Em João 17:21, ele disse: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Em João 10:30, Jesus Cristo disse: eu e o Pai somos um. E mais tarde ele justifica essa perfeita harmonia entre ele e o Pai, afirmando, João 17:25, eu te conheci. Ora, não podemos, meus irmãos, viver uma vida cristã plena que agrade a Deus sem conhecer a Deus, sem levar em conta a natureza dele, os seus propósitos, os seus planos para nós, para o seu povo e para o mundo. Essa perfeita harmonia, unidade e amor dentro da Trindade serve como modelo para a vida cristã. Jesus Cristo disse isso, está lá em João 17:26. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Precisamos mesmo conhecer mais a Deus, mais de Deus. João destaca como toda a Trindade está empenhada pela salvação do homem. Todos agem como um acordo, com um só propósito. Ele diz em 1 João 5, 7 e 8. Porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E estes 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E estes 3 concordam num. A perfeita unidade da Trindade serve-nos de parâmetro para a nossa vida cristã. Tim Chester, pastor da igreja Grace Boroughbridge, em North Yorkshire, na Inglaterra, é autor de mais de 20 livros, principalmente de dois de grande importância acerca da Trindade. O primeiro, Experimentando Mais de Deus, e o segundo, que é o mais conhecido, é o best-seller dele, Conhecendo o Deus Trino, publicados pela Editora Fiel. Ele publicou um terceiro livro, no livreto Experimentando Mais de Deus, Guia de Estudo. Tim Chester desenvolve uma série de questões nas diversas áreas da vida cristã sobre como podemos experimentar mais da Trindade em nosso cotidiano. Ele diz, em cada prazer podemos experimentar a generosidade do Pai. Em cada dificuldade podemos experimentar o aperfeiçoamento do Pai. Em cada oração podemos experimentar o acolhimento do Pai. Em cada falha podemos experimentar a graça do Filho. Em cada dor podemos experimentar a presença do Filho. Em cada ceia podemos experimentar o toque do Filho. Em cada tentação podemos experimentar a vida do Espírito. Em cada gemido podemos desfrutar a esperança do Espírito. Em cada palavra podemos experimentar a voz do Espírito. Em comunhão uns com os outros podemos experimentar o amor de Deus. Em arrependimento e fé diários, podemos experimentar a liberdade de Deus. A vida cristã, portanto, meus amados, envolve uma experiência viva e dinâmica com Deus, uma comunhão íntima com a Santíssima Trindade. Concluindo, consta nos distintivos batistas regulares a afirmação mais basilar da fé cristã que diz: há um só Deus, que existe eternamente em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Essas 3 pessoas são iguais em poder, atributos e glória, mas executam ofícios distintos. Uma síntese perfeita acerca da Trindade encontramos em uma das obras mais importantes de Agostinho, um clássico da teologia cristã, intitulada A Trindade. Ele diz, a Trindade é um só e verdadeiro Deus, e corretamente se diz, se crê e se entende que o Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem uma só e mesma substância ou essência. Uma das declarações mais notáveis de Agostinho é esta que eu vou ler para vocês.
O Pai, o Filho e o Espírito Santo perfazem uma unidade divina pela inseparável igualdade de uma única e mesma substância. Não são, portanto, três deuses, mas um só Deus. Embora o Pai tenha gerado o Filho, e assim o Filho não é o que o Pai é. O Filho foi gerado pelo Pai, e assim o Pai não é o que o Filho é. E o Espírito Santo não é o Pai nem o Filho, mas somente o Espírito do Pai e do Filho, igual ao Pai e ao Filho e pertencente à unidade da Trindade. Olha que maravilha, né? J. Parker, para a gente encerrar o nosso estudo, diz: a importância prática da doutrina da Trindade é que ela requer que demos igual atenção e igual honra às três pessoas na unidade de seu gracioso ministério para conosco. E ele tem muita razão. Não há como dissociar nosso relacionamento com a divindade, se adorar e ser a cada dia gratos ao Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O apóstolo João destaca o binômio que deve caracterizar a vida do cristão. Ele diz lá em 1 de João 5:1: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Observe os verbos que João usa aí: crer e amar. Justamente nessa ordem. Que possamos crescer a cada dia na crença, na fé e no amor ao nosso Deus Pai, ao nosso Senhor Jesus Cristo e ao bendito Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus continue abençoando a todos vocês que estão participando deste curso de teologia.